parte nós fizemos o estudo de Daniel capítulo 1, com algumas aplicações, mas agora eu não vou me deter em um texto somente. Eu disse que a gente faria agora algumas reflexões teológicas e por que não dizer filosóficas. Quando eu estou falando isso, alguns estranham. Estou falando de uma filosofia moldada por parâmetros bíblicos, não é? Eu quero falar sobre algo que deveria ser simples e bem conhecido nosso, mas que nem sempre nós pensamos sobre as implicações da doutrina da criação para moldar uma cosmovisão segundo parâmetros bíblicos, tá? Eu vou falar então um pouco sobre o que significa ser levado por um entendimento da criação a corrigir certas práticas nossas. E aí eu vou terminar com uma aplicação singela, pequena, sobre política, tá? Sobre atuação política. E se você quiser saber mais, tem um livro lá embaixo que faz essas coisas que eu estou fazendo aqui com muito mais extensão, tá bom? Aqui está sendo só um exemplo, assim, para quem gosta de uma boa história, esse aqui são só algumas páginas, que você fala assim, tem que continuar lendo, não é? Eu espero que você tenha interesse em continuar a aprender sobre esse assunto, tá? Então, aqui nós vamos dar apenas um resumo de alguns pontos. Bem, o que eu quero dizer por levar em consideração o conceito da criação? É porque eu quero que nós aprendamos a pensar em importantes marcos da nossa realidade para influenciar a maneira da gente viver, a maneira da gente enxergar o mundo. Ontem eu falei sobre dicotomia porque o meu grande intento era uma cosmovisão holística, isto é, abrangente, que coloca tudo integrado a uma visão de mundo. Então agora eu quero falar sobre entender o mundo a partir da história bíblica. Quando eu falo da história bíblica, deixe-me sintetizar, e eu não vou ter tempo de falar do resto, então eu vou colocar o pirulito e depois eu vou tirar da sua boca, tá bom? A história bíblica, ela pode ser resumida em 4 grandes atos. Deus fez todas as coisas, o pecado manchou todas as coisas, depois Cristo veio reconciliar consigo mesmo todas as coisas, mas aquilo que Ele iniciou na sua primeira vinda será consumado no seu retorno. Então, criação, queda, redenção e consumação são o resumo da história bíblica. Eu tenho defendido que é importante nós não só lembrarmos essa história, mas entendermos como é que essa história molda a forma de eu enxergar o mundo. Então hoje eu vou falar um pouquinho só sobre o primeiro bloco, só sobre o primeiro ato dessa grande história. Não vou conseguir entrar em queda, redenção de Jesus Cristo, em consumação. Se você quiser, tem um livro, o livro fala sobre isso, lá eu exponho isso de forma mais ampla. Agora eu estou tentando mostrar apenas como é que a doutrina da criação deve ser incorporada, tá? Quando eu falo de criação, a maioria dos evangélicos fala assim, pastor, já ouvimos nosso irmão Adalto Lourenço falando sobre criacionismo, ou discussões contra o evolucionismo, não é? Qualquer coisa dessa natureza. E, embora isso seja muito bom, me entristece pensar que a maioria de nós só consegue fazer ligação entre a doutrina da criação e debates evolucionistas, sem entender quão mais abrangente é saber que fomos criados pelo Senhor à imagem e semelhança dEle. O que eu estou dizendo é que, para nós, a doutrina da criação é quase que somente um debate científico. Quase que somente. Para a maioria dos evangélicos, e os jovens normalmente são mais antenados nisso, falou de criação, ele fala, eu gosto disso aí, porque eu sou biólogo, então Mas assim, a Dona Maria que senta no fundo e nunca terminou o fundamental, fala, nossa, essa conversa aí para mim não faz sentido nenhum. Como se criação não fosse válido para ela. É válido para a Dona Maria e é válido para o jovem biólogo. Claro que é. Mas a gente tem que entender a sua abrangência, a sua riqueza de significado.
Minha tentativa nessa segunda parte é pelo menos semear isso e fazer você ir atrás e conhecer mais sobre a criação como ponto de partida bíblico e que molda nossa história. Então vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre criação, e eu quero começar com uma primeira lição importante, vou falar um bocadinho dela. A doutrina da criação nos ensina a distinguir estrutura e direção. Guarde essas duas palavras, se você está anotando, está na hora de anotar, tá bom? Nós vamos fazer uma distinção entre estrutura e direção. Essa distinção, ela é usada por alguns teólogos para poder explicar-nos que estrutura diz respeito ao potencial, as coisas que Deus fez e ao potencial embutido nelas, e direção é a maneira como nós utilizamos o potencial da criação. Vou repetir. Nós temos que aprender aquilo que Deus fez, que é estrutural, e a direção, que é a forma como os seres humanos articulam essa estrutura. Usando uma analogia bem simples, a gente tem que aprender a apreciar o parquinho, embora nem sempre a gente aprecie os comportamentos no parquinho. A estrutura que Deus fez é criacional. Ela é da criação e ela é boa, e a gente tem que reconhecer a bondade da criação, ainda que o direcionamento que homens dão às estruturas da criação possam ser pecaminosos. Essa é uma distinção que nem sempre é feita por evangélicos, nem sempre. Quando eu digo que às vezes a gente se afasta de certas atividades, às vezes a gente se distancia de certas coisas, é porque a gente considera partes do parquinho ilícitas para a gente. Não, crente não vai na gangorra. Gangorra não, sobe, desce, sobe. A gente não, a gente só sobe para Jesus, né? Não, crente também não pode ficar girando em torno da mesma coisa. Tem que progredir. Estou usando essa analogia para dizer assim, sabe qual é a maneira mais fácil da gente buscar pureza? A gente falar que brinquedo tal não pode, brinquedo tal não pode. Brinca só nesses daqui, ó. Crente pode, nesse aqui pode, tá bom? Meu desafio vai ser levar vocês a entender que se alguma coisa faz parte da estrutura da criação, então tudo pode. Mas, agora vem o desafio, atenção, porque agora esse aqui é perigoso. Mas todos os brinquedos do parquinho foram contaminados por uma maneira de desenvolver esse potencial que é pecaminoso. Todos. Até aqueles que a gente achava que crente pode brincar. Até esses. Eu não falei que o mundanismo é um vírus que afeta até a maneira da gente fazer atividade relacionada à igreja? Esse é um exemplo de como o pecado muda a direção de todas as coisas. Mas a minha ênfase principal hoje é falar da estrutura e mostrar como ela é positiva. As estruturas da sociedade precisam ser entendidas como criadas por Deus. Então deixa eu te dar exemplos. Abra no livro de Gênesis, eu vou te dar só alguns exemplos. Gênesis capítulo 2. Gênesis capítulo 2, versículo 20, fala assim, que o homem, Adão, deu nome a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selvagens, mas para o homem não se achava um auxiliador que fosse semelhante a ele. A ideia de dar nome aos animais, ou aquilo que a gente chama em biologia de taxonomia, mostra para a gente que conhecer a criação era parte da estrutura de Deus. Portanto, desenvolvimento ou investigação científica está na criação, está embutida na criação. O homem dá nome aos animais como? Olhando para eles e examinando e vendo cada uma das características. Foi assim que ele descobriu como ele é tão diferente dos demais. Ele vê cada animal, ele analisa cada um deles e ele dá nome conforme o comportamento de cada um deles. Olha que bonito
um desenvolvimento científico, ele está conhecendo formas vivas, ele está conhecendo bios, ele está fazendo biologia, tá? Ele está estudando isso e reconhecendo a beleza da criação, ao mesmo tempo que se vendo totalmente diferente do resto da criação. Olha para o capítulo 4, versículo 22. Gênesis 4, 22. Zilá, por sua vez, deu à luz Tubal-Caim, artífice de todo instrumento cortante de bronze e de ferro. A irmã de Tubal-Caim foi Naamá. Quando fala de Tubal-Caim, artífice de metais, a gente percebe que logo no comecinho da história bíblica, existe desenvolvimento tecnológico, né? Tem siderurgia e metalurgia aqui, né? Existe os primórdios de lidar com metais, aqui no comecinho da história bíblica. Aí você fala assim, mas esse aí é descendente de Caim. Sim, mas o que Noé fez no capítulo 6? Vai para o capítulo 6, versos 14 a 16. Faça uma arca de tábuas de cipreste, nela você fará compartimentos e a revestirá com betume por dentro e por fora, deste modo você a fará. Seu comprimento será de 130 metros, a largura de 22 e a altura de 13. Faça uma cobertura, deixando ela e a arca uma abertura de meio metro. Coloque uma porta lateral e faça 3 andares, um embaixo, um segundo e um terceiro. Gente, isso aqui é engenharia. E das melhores. Você sabia que até o século XIX o ser humano nunca tinha construído um barco das proporções da arca? Até o século XIX, nunca a humanidade tinha conseguido construir um barco nas proporções da arca de Noé. Então, eu estou tentando mostrar a vocês, através desses poucos versos, de que a Bíblia já começa a mostrar para a gente que desenvolvimento científico, tecnológico, é parte da estrutura criacional. E se é parte da estrutura criacional, agora vem a lição importante. Ela não é neutra, ela é boa, porque tudo que Deus fez era bom. A estrutura da criação, então assim, engenharia não é assim, tudo bem, né? Assim, engenharia, tudo bem. Eu queria que você fosse médico, mas você pode ser engenheiro, meu filho, tudo bem. Porque também pode. Não é pode, é bom. Qualquer atividade científica, por natureza, é boa. Claro que ela pode ser distorcida, é o aspecto da direção que eu falei. Mas a atividade científica é honrar as potencialidades da criação. Eu costumo dizer, e eu uso essa ilustração porque quem é pai de filho pequeno, ou vô de criança, vai entender bem. Sabe aqueles livrinhos de criança que eles abrem e tem um monte de portinhola para eles abrirem assim, descobrirem coisas? É como se a criação tivesse um monte de portinhas assim. E aí quando alguém abrisse, fala, uau! Olha aqui que eu descobri. Grande inovação científica. O que está acontecendo está havendo um desenvolvimento das potencialidades da criação. E isso é bom. Por quê? Porque ciência faz parte da estrutura da criação. Deus fez esse mundo para ser investigado e sua glória ser demonstrada na beleza das coisas que ele fez. Portanto, todo envolvimento científico e tecnológico é bom, a não ser que o direcionamento seja pecaminoso. Volta para Gênesis 2, versículo 15. Diz que Deus colocou o homem no jardim para fazer o quê? Para o guardar e para o cultivar. O Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Agricultura é estrutura da criação. Deus colocou terras neste mundo para serem cultivadas. Então, sabe quando, atenção, olha que interessante o que é cosmovisão bíblica. Sabe quando pessoas que têm tendências ecológicas, de dizer assim, o problema é o ser humano. Ele ensina geografia dizendo assim, essas coisas deveriam ser mantidas pristinas, intocadas pelo ser humano. Tudo que o ser humano mexe, estraga. É verdade que o ser humano mexe e estraga porque ele é pecador. Mas a solução não é isolá-lo. Porque desenvolver as potencialidades da criação é bíblico. Deus colocou o homem no jardim para o cultivar.
Portanto, não é verdade que a solução é mantenha o homem fora. Pode ver, qualquer história mais recente, seja livro infantil, as aulas de ciência que os nossos meninos têm, ou filmes, uma das grandes lições é mostrar que que o ser humano deveria se isolar da criação, da natureza, porque ele bota a mão e estraga. Quer dizer, é o próprio mundo negando o senso de domínio sobre a criação que Deus colocou nas mãos do ser humano. Mas isso é comum, e isso afeta os nossos meninos, e a gente traz para casa, fala, isso mesmo, meu filho, aprende o que a professora está falando na escola, direitinho. Porque por mais que tenham coisas boas no ensino, quando se fala sobre reciclagem, sobre cuidado da natureza, isso não é errado. Mas às vezes por trás disso existe um ensinamento de que não é nosso papel cuidar daqui. Não, é sim. Ou não é nosso papel desenvolver, é claro que é. Não, a gente devia deixar como está, não, nada disso. Nada disso. Deus colocou-nos neste mundo para desenvolver as potencialidades desse mundo. E isso é bom, não é neutro. É bom. Faz parte daquilo que Deus deu para o homem fazer. Então, quando fala do desenvolvimento agrícola, tem muita gente que diz, isso é um absurdo, o ser humano explorando a terra. Explorando o quê, ué? Ele foi colocado nesse mundo para cultivar e para tirar sustento da terra. Então, quando pessoas muito fundamentalistas na sua mentalidade à la Partido Verde, elas pregam um isolamento da natureza, eles estão indo contrários àquilo que é estrutura criacional. Deus nos colocou para cultivar. Portanto, a agricultura é bíblico. Não só a agricultura, a gente vai ver no capítulo 4 quem cuidava de gado, pecuária também, não é? A gente vai ver arte. Lá dos descendentes de Caim tinham aqueles que faziam aquilo que era, desenvolviam flautas e instrumentos outros. A gente vai ver também no decorrer da história bíblica, como os fiéis ao Senhor também desenvolvem arte. O meu ponto é mostrar que essas estruturas criacionais, seja ciência, tecnologia, agricultura, pecuária, arte, essas coisas foram colocadas na criação, e se elas estão como parte da estrutura criacional, então ela é boa. E se ela é boa, parte de glorificar ao Senhor tem a ver com explorar as potencialidades dessas áreas criacionais. Eu glorifico o Senhor quando eu faço isso. Eu não glorifico o Senhor só quando eu canto louvores a Ele. Também, mas não só assim. Eu honro e glorifico o Senhor quando eu exploro as potencialidades da criação. Lembra que ontem nós falamos sobre aquela mentalidade de que você reserva suas férias para servir no campo missionário? E eu disse, não há nada de errado com isso. Isso é bom, isso é lindo. Mas o problema é quando a gente pensa que só aqui eu estou servindo o Senhor. Como se nos outros 11 meses lá eu não estou, entendeu? Eu não estou glorificando a Deus. Não estou fazendo nada de errado também, mas eu não estou assim, é cinza, né? Não é nem preto, nem branco, é cinza. Errado. Isso é errado. Todas as vezes que a gente explora a estrutura criacional para a glória do Senhor Deus, isso é bom. Abre em Isaías 28. Olha que passagem interessantíssima. Isaías 28. A partir do versículo 23, Isaías 28, a partir do verso 23, eu vou ler e vou parando e explicando. Prestem atenção e ouçam a minha voz, estejam atentos e ouçam o meu discurso. Será que o agricultor está sempre lavrando a fim de semear? Será que ele está sempre abrindo sulcos na terra e desfazendo os torrões? As perguntas que são levantadas aqui, nesse verso e no decorrer dos versos, elas são perguntas retóricas. Elas são perguntas feitas para quem conhece vida agrícola. Em outras palavras, se você foi criado na fazenda, se alguém te perguntasse assim, por acaso, para plantar, a gente tem que preparar a terra todo dia? Qualquer moleque criado na fazenda diria, claro que não, pastor.
Por acaso a gente tem que fazer os sulcos na terra todos os dias? Claro que não, pastor. Ele sabe como plantar. Ele aprendeu isso. Ele já vivenciou isso. O texto continua. Não, pelo contrário. Depois de ter nivelado a superfície, ele espalha o endro, semeia o cominho, planta o trigo nos sulcos, a cevada no devido lugar e o centeio nas bordas. Talvez na sua edição, o versículo 25 seja uma pergunta. Mas como eu disse, é uma pergunta com uma resposta óbvia. E a resposta é claro que sim. Se antes é claro que não, agora a resposta é claro que sim. O texto está dando descrições sobre a vida de um fazendeiro, de alguém que planta, tá? Quando ele planta, ele faz assim, assim, assim? Claro que não. Ele faz assim, assim? É claro que sim. Aí vem a lição importante, versículo 26. Pois o seu Deus o instrui devidamente e o ensina. O texto está dizendo que o fazendeiro sabe o que fazer, porque Deus mostra para ele o que fazer. Agora atenção, porque se eu não explicar, talvez você entenda isso errado. Não é que Deus revela a ele de uma forma especial. Não é que Deus revela isso ao coração ou à mente dele. Porque o texto não está falando necessariamente de fazendeiros cristãos. Ele só está falando de fazendeiro, ponto. Mas todas as vezes que ele descobre como é que a criação funciona, é Deus que está ensinando para ele. Quer ele reconheça, quer não. Todas as coisas que ele faz, que tem a ver com descobrir as portinholas da criação, é Deus revelando para ele. Aquilo que em teologia a gente chama de revelação geral. É Deus mostrando a sua glória para ele. Agora, olha que interessante, a gente não está acostumado a pensar que quando alguém descobre alguma coisa no campo da biologia, ou na medicina, ou mesmo na pecuária, ou na agricultura, que seja revelação do Senhor. De novo, atenção, eu não estou falando de sonhos e visões. Estou falando de alguém que estuda e descobre. Mas olha o que a Bíblia faz, que é radicalmente transformador, até para gente crente, que não está habituado a ouvir isso. O texto diz que todas as vezes que os homens descobrem qualquer coisa nesse mundo, através de investigação, através de atividade profissional, qualquer coisa, é Deus que os ensina. É Deus que os ensina. Eles não sabem disso, mas Deus os instrui o tempo todo. Deus mostra tudo para eles. Isso significa que as coisas são conhecidas por causa desse escancarar das realidades. Isso significa que todo conhecimento, não só o conhecimento religioso, todo conhecimento, inclusive de plantar, é revelação de Deus. Todo conhecimento. Cada componente da estrutura criacional funciona como um sinal que visa apontar algo além do sinal. Isto é, a criação funciona como sinais de trânsito. Sinais de trânsito são feitos para comunicar uma outra mensagem que vai além do sinal. Tá? Você não para, o objetivo de um sinal, quando ele fala assim, não pare no cruzamento, você não estaciona o carro no cruzamento, volta para ver o sinal e fala assim, que bem feito esse sinal, hein? Adorei a faixa vermelha ao redor, para dar senso de alerta, o pano de fundo branco, as letras bem garrafais, assim, em preto, muito bem feito, assim, artisticamente comunica bem. Ele não foi feito para isso. Ele não foi feito para você prestar atenção nele. Ele foi feito para você prestar atenção na mensagem que ele comunica. Quando ele fala assim, não pare no cruzamento. Ou se você está correndo na estrada e fala assim, curva perigosa a 200 metros. Você viu aquele sinal amarelo? Que bonito. Não é para conversar sobre o sinal, é para prestar atenção e frear. Porque tem curva perigosa. Sinais não foram dados para que a gente se encante com o sinal, mas se encante com aquilo para o qual o sinal aponta. As coisas que estão na criação, elas estão lá para que a gente volte os olhos para o Criador e diga como Ele é belo, como Ele é glorioso, como Ele é encantador. Daí, a importância da gente entender
essas coisas como sendo estruturas criacionais. Do contrário, a gente vai manter aquela visão dicotomizada. Ah, meu menino ele passou em primeiro lugar na faculdade de medicina. Ah, que beleza. Mas se ele vai fazer medicina como todo mundo faz, ele não vai questionar o direcionamento equivocado que homens sem Deus fazem na vida da medicina. E ele vai deixar de lembrar que a medicina é um estudo para compreender as complexidades de apenas uma das criaturas de Deus, nós. E é um pouquinho só, hein? Porque ninguém entende o ser humano por inteiro, não é? Ele estuda só um pouquinho e fala assim, gente, o nosso organismo é muito complexo. E é mesmo, porque isso aponta para a glória do Criador, do feitor. Percebe como o texto de Isaías diz coisas extraordinárias? A continuidade do texto vai dizer assim, versículo 27. Porque não se debulha o endro com instrumento de trilhar, nem se passa a roda do carro sobre o cominho, mas o endro é debulhado com uma vara, e o cominho com um pedaço de pau. O cereal é debulhado, mas o lavrador não o trilha sem parar. As rodas do carro passam por cima dele, mas os seus cavalos não esmagam os grãos. Está dando todos os detalhes de plantação. Aí o verso 29 repete. Também isso procede do Senhor dos Exércitos. Ele é maravilhoso em conselho e grande em sabedoria. Todas as vezes que alguém explora alguma estrutura da criação e desenvolve as potencialidades da criação, Deus está escancarando para ele algumas das belezas do Criador. Então isso é bom. E por isso que o nosso serviço fora de atividades religiosas não é só para pagar as minhas contas. Os reformadores tinham uma linguagem muito bonita quando eles introduziram a ideia de trabalho, de profissão como vocação. Não é só para pastor que eles entendiam que tinha vocação. Vocação não é só para quem é missionário. Vocação é para qualquer coisa, porque você é chamado por Deus a servir o próximo. A ideia de vocação, portanto, é tudo que você faz no intento de servir o próximo. Isso torna a sua profissão honrosa, mesmo que ela não seja de atividades religiosas. Inclusive, Martinho Lutero tinha uma sacada muito bonita, quando ele dizia assim, que todos nós somos como máscaras de Deus. Quando você acorda de manhã e vai comer aquele pãozinho da padaria, fresquinho, que você comprou, quentinho, não é? É porque alguém preparou aquele pão. Você fala, é verdade. Não, calma. Você não lembra que alguém entregou aquela farinha para o padeiro. Calma, antes disso alguém plantou, colheu, produziu a farinha. Não é? Se a gente pensasse em cada atividade nossa, cada coisa que a gente usa, cada coisa, quantas pessoas participaram do processo de produção para que a gente fizesse uso dela? Cada coisa que a gente usa. Lutero falava assim, nós somos como máscaras de Deus, é Deus cuidando da gente através de pessoas. É Deus nos provendo várias coisas através de outros. Então, Lutero estava querendo mostrar que você não honra o Senhor só quando você serve na igreja. Você honra o Senhor quando você serve, ponto final. Quando você serve, quando você faz alguma coisa da criação que seja honrosa ao Criador e que atenda a necessidades dos homens. É claro que a Escritura funciona como lâmpada para a gente agir nesse mundo. Eu falei que a atividade nesse mundo pode ser direcionada para o mal, eu sei disso. Por isso que não é só fazer, atenção, não é só fazer alguma coisa científica ou desenvolver trabalhos na indústria ou na agricultura que agrada a Deus. Até porque tem gente ímpia fazendo essas coisas como a gente está fazendo, sem interesse pelo nosso Salvador Jesus Cristo. Então, honrar a Deus, entendendo as estruturas da criação, não é sinônimo de compreender alguma área de atuação somente. É enxergar para o que o sinal aponta. Lembra? É entender que o sinal aponta para alguma outra coisa além do sinal. Portanto, a ideia é a gente compreender que é possível usar todas as potencialidades da criação de forma negativa. Eu dou um exemplo logo no começo da história bíblica. Várias das coisas que eu falei aqui, que são articuladas pelos homens no começo de Gênesis, é articulada pela linhagem de Caim, que produz maldade ao ponto de Deus trazer o dilúvio.
eles produzem uma sociedade ímpia, repleta de desenvolvimento, mas ímpia, que Deus tem que castigar com o dilúvio nos dias de Noé. Esse é um exemplo de desenvolvimento desagradável a Deus. Então, quando eu falo sobre entender as potencialidades da criação e usá-las para a glória de Deus, é porque tem gente que descobre, mas não usa para a glória de Deus. Eu não estou falando, portanto, só de que quem é um bom profissional já honra o Senhor. Não é verdade. Quem é um profissional que faz debaixo do senhorio de Cristo, sim. Mas quem é só um bom profissional, não necessariamente honra o Senhor. E esse é um entendimento que nós temos que ter. Inclusive, deixa eu explicar uma coisa muito bonita da criação. Quando Deus colocou o homem na criação, Ele colocou o homem em 3 relacionamentos, bem diferentes uns do outro, mas que se interlaçam o tempo todo. Ele nos colocou num relacionamento com Deus, de sermos subordinados a Deus. Ele nos colocou num relacionamento com o próximo, no qual nós somos iguais. E nos colocou num relacionamento com a criação, no qual Ele nos ordenou que nós dominássemos. Então abaixo de Deus, igual aos homens, acima da natureza. E esse tríplice relacionamento, ele nem sempre é compreendido. Por exemplo, deixa eu dar alguns exemplos de como isso é distorcido. Se nós estamos abaixo de Deus, e esse é o relacionamento primordial, e os homens são o relacionamento secundário, dá para a gente entender porque o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas, e o segundo grande mandamento é amar o próximo como a si mesmo, não é? Então, uma das coisas que já a gente evidencia no primeiro pecado é a inversão desses relacionamentos. Por quê? Se amar a Deus sobre todas as coisas é o primeiro grande mandamento, então quem é que tem que ser ouvido mais do que todos? Deus. E em segundo lugar, os homens, mas no pecado de Adão e Eva, ela ouve mais quem? A serpente. E depois Adão ouve mais a sua esposa, e Deus é o único que não é ouvido na história. Percebe a inversão? Quando na verdade deveria haver domínio sobre a natureza, acontece o contrário. Eles se sujeitam à natureza, a natureza vira o seu Deus. Adoraram a criatura em lugar do Criador. Romanos capítulo 1. Olha só que inversão. Olha que inversão que o pecado traz. Ele inverte os relacionamentos. E tem crentes que às vezes perdem de vista a riqueza desses relacionamentos. Eu explico. Ele esquece que ele foi criado para esse tríplice relacionamento. Então, quando eu falo de relacionamento com Deus, relacionamento com o próximo, relacionamento com a criação, primeiro eu tenho que ordená-los de tal forma que você compreenda que o relacionamento com a criação, o meu trabalho, minha atividade profissional, ela é para o serviço do próximo e para a glória de Deus. Ela não pode ser prioridade. Ela não é para o meu deleite, minha realização pessoal e o meu proveito. É para serviço do próximo e glória do Senhor. Paulo ensinou assim aos Efésios: aquele que furtava, não furtes mais, antes trabalhe para que tenha dinheiro para fazer uma bela viagem. Não, para que tenha com que acudir ao necessitado. Olha só, trabalho tem como dever o socorro de outros. O socorro de outros. Eu faço sempre para outro, para o serviço alheio, porque é amor ao próximo, debaixo da orientação do Senhor, para a glória do Senhor, amor a Deus. Então, amar a Deus no mundo significa usar o nosso relacionamento com a criação para o benefício do próximo, em honra ao Senhor. Essa é a estrutura criacional. Mas às vezes os crentes perdem isso de vista. Vou dar um exemplo, outro, sobre perder isso de vista. O pastor vai visitar alguém que está meio afastado da igreja, ou está com algum problema, está até vindo na igreja, pode ser, mas está com algum problema. Como é que está, pastor, no casamento? Meu irmão, como é que está no casamento? Está meio complicado, pastor. Está difícil, é minha esposa, mas quero que o senhor saiba que com Deus está tudo bem. O que ele quer dizer é, eu não larguei a minha fé, mas é claro que não está tudo bem. Porque esses relacionamentos não podem ser estanques, dicotomizados, separados um do outro. Vida com Deus necessariamente afeta a vida com o próximo.
e vida com a criação. Eu não posso separar essas coisas. Eu não posso falar que está tudo bem com Deus, viu, meu irmão? Tudo bem com Deus. Mas assim lá em casa é complicado, né? E tem aquela minha cunhada que eu não perdoo, mas nem que me paguem. Quando alguém expressa esse tipo de coisa, não é verdade que está bem com Deus. Não está bem com Deus. Porque não é possível amar aquele que a gente não vê e não amar aquele que a gente vê, diz o apóstolo João. É impossível. Você percebe como a Escritura está ensinando a gente a integrar todos os nossos relacionamentos? Não tem jeito de não fazer assim. É uma falsidade, uma falácia você acreditar que está bem com Deus quando outras coisas não estão bem. Portanto, necessariamente o seu relacionamento com Deus está prejudicado quando alguma coisa não vai bem no relacionamento com o próximo ou em atividade profissional, relacionamento com a criação. Percebe? Se alguma coisa não vai bem aqui necessariamente está afetando aqui. Necessariamente. Por causa da maneira integrada com que nós somos. E a gente separar essas coisas é um veneno. Um veneno. Porque dá a impressão de que vai tudo bem aqui, mas aqui e aqui então sou um frustrado. Está errado. Está errado. Essa não é uma cosmovisão bíblica integrada. É isso que eu quero dizer por criação, moldar o nosso entendimento de vida com Deus. Eu quero dar um outro exemplo de criação e aí fazer minha aplicação na área de política, brevemente. Quero mostrar uma outra coisa que eu aprendi com um autor chamado Abraham Kuyper. Ele foi um grande teólogo holandês do final do século XIX, início do século XX. Uma das coisas que o marcava era o seu envolvimento com várias atividades sociais. Ele foi um homem que fundou uma universidade em Amsterdã, a chamada Universidade Livre de Amsterdã. Ele criou um jornal, e não é um jornal da igreja, é um jornal que a gente chamaria de secular, com matérias que falavam sobre a vida no país, né, na Holanda. Ele participou da criação de um partido político, e no final das contas ele se tornou primeiro-ministro da Holanda no começo do século XX, de 1901 a 1904. Estou falando de um homem cristão que esteve engajado em diferentes atividades sociais, não é? No mundo extra-eclesiástico, além de escrever livros de teologia, ter sido pastor e todas essas coisas. Veja, para nós, normalmente isso é sinal de que esse cara não sabe o que ele quer. Ele é isso ou ele é aquilo? Na verdade, ele é um bom exemplo de como nossa vida moldada por uma cosmovisão abrangente e holística afeta como eu leio o jornal, afeta como eu participo de vida pública, como eu faço trabalho na igreja e assim por diante. E um dos princípios que ele ensina, que é muito interessante, é sobre como a gente tem que compreender que quando Deus criou, quando na criação existem estruturas como ciência, tecnologia, arte, comércio, educação e assim por diante, elas deveriam ser entendidas como esferas da criação, e cada esfera tem soberania nela. O que ele quer dizer é que educação deveria ser regido por princípios de educação, arte deveria ser regido por princípios da arte, comércio deveria ser regido por princípios do comércio, e assim por diante. Cada área de atuação é uma esfera, e isso vale também para a família, como sendo uma esfera, o Estado como sendo uma esfera. Ele explica isso para poder dar-nos a entender que nós participamos de várias esferas, mas nós temos comportamentos que se adequam à soberania daquela esfera. Por exemplo, quando você é político, ou quando você é um estudante, seu papel como estudante não é evangelizar. É claro que você deve evangelizar, mas evangelizar não faz você passar na prova, né? Faz você passar na prova é você mostrar que você tem conhecimento sobre aquela matéria. Assim como você tem que instaurar medidas públicas, se você tem uma posição de vereador, você tem que tentar cuidar e sanar problemas socioeconômicos. Porque a ideia é que a gente aprenda a atuar em cada esfera, e nós somos pessoas que transitam nessas esferas, mas cada uma delas tem autonomia
em relação a outras esferas, mas todas estão debaixo do senhorio de Jesus Cristo. Então eu tenho que aprender minha atuação na família, debaixo do senhorio de Cristo, na política, debaixo do senhorio de Cristo, na agricultura, debaixo do senhorio de Cristo, na educação, debaixo do senhorio de Cristo. Mas uma não deve interferir na outra de uma forma despótica. O que Abraham Kuyper queria comunicar é que cada área de atuação recebe de Deus tarefas e prerrogativas peculiares. Quando Deus fez a arte, ou quando Deus, a potencialidade artística, ou quando Deus produziu potencialidade econômica, comercial, cada uma delas tem maneiras de serem exercidas que honram o Senhor. A arte deve produzir excelência estética, a ciência deve avançar o conhecimento, a economia deve articular boa mordomia e a política promover a justiça, tudo para o bem-estar comum, debaixo dessa autoridade de Jesus Cristo. Então, vamos dar exemplos práticos do porquê isso é importante, entender as várias esferas. É que se a gente entendesse o que cada esfera faz, isso moldaria a nossa expectativa. Às vezes a gente tem expectativa utópica com respeito a cada esfera. A gente espera de uma esfera aquilo que não é próprio daquela esfera. Vou dar exemplo. Não é incomum a gente dizer assim, mas o Estado também não faz nada, né? Para que a gente paga imposto? Como se fosse dever do Estado fazer coisas que não são dever do Estado. Uma das coisas que a gente às vezes espera é que o Estado faça coisas que não é papel do Estado fazer. Ou, por exemplo, não é verdade, diferente, e eu sei que contrário ao que muitos de vocês aprenderam, não é verdade que o papel do Estado é providenciar a estabilidade financeira a todos. Não é verdade. Por mais que muita gente queira isso. Não é papel dele providenciar a estabilidade financeira a todos. Isso extrapola a sua função. Ele não consegue fazê-lo e não deveria tentar fazê-lo. Assim como a gente tem expectativa errada do que a escola tem que fazer. Né? A gente fala assim, mas o menino não aprende direito? Princípios, valores? Que é isso? A gente paga escola para quê? Como se você estivesse terceirizando a educação dos meninos. Inclusive, a gente sucumbiu a essa expectativa errada. Sabe por quê? Quando você vai para uma programação do seu filho na escola, a escola treinou você a ouvir e ficar quieto quando ela fala assim, ó, muito obrigado, pais, por serem parceiros da escola na educação dos seus filhos. Nada disso. O dever de educar os filhos é meu. A escola é que me ajuda, não sou eu que sou parceiro dela. Mas a gente inverteu os papéis. E a gente concede uma tarefa exageradamente errônea à escola. Não é verdade que é a escola que educa. Quem educa é você. Você pede o auxílio dela para treinar em algumas áreas técnicas que você não tem conhecimento, mas a educação é prerrogativa sua, não é da escola. Mas a gente tem expectativa errada. Não, mas hoje em dia também, nosso Brasil, se a educação fosse melhor, olha só a expectativa de que a educação vai resolver o Brasil. Inclusive, quem gosta da área de educação, ele fala assim, o problema, pastor, sabe o que é? O problema é a educação. Aí o político vem e fala, meus irmãos, o problema é a educação. Povo brasileiro, nós vamos investir na educação, o Brasil vai ser melhor. Olha só a expectativa de que a escola vai resolver os nossos problemas. Você percebe como a gente tem expectativa errada? Porque a gente exige de uma esfera mais do que ela foi feita para fazer. Mais do que ela foi feita para fazer. E a mesma coisa com a igreja. Quantos pais confiam que são os líderes de jovens que vão fazer os jovens crentes e discípulos de Jesus Cristo? Terceirizando o treinamento, o discipulado dos seus filhos, porque a gente espera erroneamente de cada uma das esferas, aí depois a gente frustra, e o que? Sabe só falar mal, esse Estado também não funciona, o Brasil não vai para frente, olha só, a gente vomitando uma cosmovisão que espera do Brasil, talvez algumas coisas que não deveria esperar. Ou quando você fala assim, a nossa igreja não dá, viu? Departamento lá é uma lástima, pastor. Departamento de jovens e adolescentes. Ou, de repente, o contrário. Fala, não, a nossa igreja é uma bênção, viu, pastor? Nossa igreja é uma bênção. Os líderes de jovens são umas bênçãos.
Não, bênção seria se os líderes de jovens não fossem os grandes mentores espirituais dos seus jovens. Aí a igreja seria uma bênção. Se os pais desses jovens fossem os grandes mentores espirituais dos seus filhos. Aí a igreja seria uma bênção. Mas a gente inverteu. E a gente espera erroneamente de cada esfera. E é por isso que a história tem vários exemplos cômicos. Eu vou dar um deles e depois vou terminar com uma aplicação política simples. A história tem um exemplo de Galileu Galilei sendo excomungado por algumas questões científicas. A história não é simples assim, ela é mais complexa do que só descobertas científicas. Tinha muito a ver com a sua confrontação do Papa. Mas quem conhece um pouquinho de história, e os físicos adoram jogar isso na cara de cristãos, para dizer assim, a igreja excomungou Galileu porque estava certo com respeito às suas teorias físicas, aquilo que ele havia proposto acerca de gravidade, aquilo que ele havia proposto acerca de heliocentricidade que Copérnico já tinha desenvolvido. Todos esses desenvolvimentos científicos que estavam surgindo foram usados por Galileu e supostamente de uma maneira a não ser reconhecida. Esse é um exemplo de quando uma esfera entra em outra, quando a igreja quer dizer o que uma determinada área científica deveria falar. E esse é um exemplo jocoso usado pelos descrentes contra o cristianismo, por não entender esferas. Inclusive, a Igreja Católica Romana herdou esse jeito exagerado de querer abraçar todas as esferas e dizer o que é certo, ou o que deve, ou o que não deve, nisso, naquilo. Foram os reformadores que trouxeram uma mentalidade evangélica em que você aprende a soberania de Deus na ciência, na tecnologia, na arte e na igreja. Mas que a igreja cuida daquilo que a igreja faz. A igreja não tem que cuidar daquilo que o comércio faz, ou daquilo que a arte faz. Você percebe como antigamente fazer arte, se você estudar um pouquinho a história da arte, se você gosta disso, fazer arte significava fazer trabalhos para a igreja, quase que somente. Porque a arte, para ser legitimada, tinha que ser sacra. Interessante isso. É a partir de uma visão diferente de mundo que começa a se libertar dessa restrição à esfera sacra. Mas eu não tenho tempo de entrar nisso. Eu quero terminar com uma aplicação, mostrando como o nosso Brasil não entende essa soberania de esferas. E eu queria que vocês, como cristãos, dissessem, a gente não pensa assim. Quero dar um exemplo de alguns anos atrás, que vários de vocês devem lembrar. Alguns anos atrás, as leis concernentes a divórcio mudaram de tal forma que divórcio se tornou uma coisa muito mais rápida do que era no passado. Os mais velhos como eu, os mais novos talvez não lembrem bem, mas os mais velhos como eu, se lembram que era muito comum a gente conhecer pessoa desquitada, demorava a sair divórcio, lembra? Divórcio é um negócio assim. Quando o Estado resolveu então aprovar leis que aceleravam o processo de divórcio, uma das alegações é de que o Estado não deve se intrometer no relacionamento entre um homem e uma mulher. O casal é que resolve a sua vida. Ele não deve se intrometer na vida de um casal. Então, ele alegou não se intrometer em questões familiares. Ironicamente, presta atenção agora, ironicamente, foi no mesmo ano que o projeto de lei que mais deu polêmica foi da lei da palmada. Era a PEC, o projeto de lei que falava sobre como pais não deveriam ter o direito de punir os seus filhos fisicamente. Aí eu pergunto, pode interferir na família ou não pode interferir na família? Você percebe a incoerência do nosso Estado brasileiro? No mesmo ano, aprova divórcio porque não interfere na família, mas vamos falar de não treinar o seu filho e não puni-lo fisicamente, porque agora tem que interferir na família. Por que o Estado está fazendo isso? Porque o Estado não pensa em soberania de esferas, ele não enxerga todas as coisas para a glória do Senhor. Ele é anticristão esses projetos eram antitradicionais, anti-valores cristãos. Isso revela uma mentalidade intervencionista, de que uma esfera quer mandar na outra, não é?
O Estado dizendo para a gente como é que a gente educa filhos. O Estado ordenando a você como é que você tem que fazer educação. O Estado, quer dizer, há uma intervenção que não respeita os limites. Ao invés do Estado salvaguardar o bom funcionamento de cada esfera, ele intervém como soberano, déspota, controlador de todas as esferas. Ele tomou o lugar do Senhor. A soberania não é mais do Senhor Jesus Cristo, mas daquilo que o Estado diz que você tem que fazer com seus filhos. Isso são exemplos na política de como a gente sofre o tempo todo com a falta de compreensão de estruturas criacionais. A gente sofre o tempo todo. E eu quis aqui apenas estimular vocês a pensar em algumas coisas ligadas à estrutura criacional. E como isso afeta até a forma da gente lidar com questões políticas. Eu termino com essa aplicação. Se política também faz parte da estrutura criacional, e eu defendo que sim, embora eu não tenha tempo para expor isso para vocês, estar envolvido em política não é necessariamente pecaminoso. O pecaminoso é o direcionamento que a gente dá para certas atividades políticas. Mas até isso é uma quebra de paradigma para muito evangélico que acha que crente não devia se meter com essas coisas. Porque é mais fácil a gente evitar do que a gente filtrar. Lembra que eu falei? É mais fácil se isolar do que discernir. A gente tem que resgatar uma visão no qual a gente não se isola de nenhuma atividade que esteja relacionada às potencialidades da criação, mas sempre com um filtro de uma cosmovisão cristã. Vamos orar. Pai do céu, nós te agradecemos pela oportunidade de refletir sobre essas coisas e pedimos que o Senhor nos dê uma mente moldada, vontades e emoções, sentimentos moldados pela Tua Palavra. Queremos enxergar este mundo e a realidade cristã a partir de referenciais bíblicos. Então ajuda os meus irmãos e a mim também, Senhor, para que as nossas reflexões sejam reflexões que honrem o Teu nome. Pedimos isso em nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém.